Bem, irmãos, como eu cheguei a essa conclusão de que Deus está descalço? Vamos lá. Para você que já leu Ruth capítulo 4, ou nunca leu, ou vai ler, você vai perceber que no versículo 7 e 8 diz assim: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isto era por testemunha em Israel. Disse depois o remidor a Boaz: toma-o para ti, e descalçou o sapato. Aqui a história é a seguinte: Ruth, ela está viúva, e o parente mais próximo para se casar com ela e resgatar ela e a toda a posse que era de Elimeleque, ele rejeita essa oferta e ele transfere o chinelo, a sandália, para Boaz. Então Boaz aqui é o resgatador, certo? Amém. Só que isso aqui também é algo que a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 25, que é a lei do quê? A lei do levirato. São 5 versículos, eu vou ler bem rápido aqui. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Tem que ser parente. Seu cunhado estará com ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que lhe der será sucessor do nome do seu irmão morto, para que o seu nome não se apague em Israel, ou seja, para continuar a linhagem da família. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer parte comigo e o dever de cunhado. Então aqui é ele rejeitando. Se caso acontecer isso, o que acontece então? Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada vai fazer o quê? Se achegará a ele na presença dos anciãos, vai tirar descalçará o sapato do pé, cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Então a gente vê aqui que o chinelo aqui nesse tempo tinha esse simbolismo de algo assim para você, de resgate, certo? E continuando assim cronologicamente na Bíblia, Isaías 52 vai dizer o seguinte, o versículo 7: quão formosos são os pés sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Presta atenção. Quão formosos são sobre os montes os pés do que? Quem anuncia as boas novas? De quem Isaías estava falando aqui? Estava apontando para alguém maior, certo? Beleza. E o versículo 8 diz assim: eis a voz dos seus atalaias, eles alçam a voz juntamente e exultam. Eu acredito aqui que esses atalaias somos nós nos dias de hoje, certo? Os discípulos, os apóstolos que continuaram após o ato dos apóstolos. Certo. Agora, indo lá para Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vai dizer assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do evangelho? Calçado, o evangelho aqui agora ganha um novo significado. Não é que o antigo tenha deixado de valer. Agora que o calçado ele ganha um novo significado, que é o evangelho da paz, as boas novas. E a gente acabou de ler em Isaías 52, exatamente sobre isso. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte: por que esse tema de Deus está descalço? Vamos lá. Quando o versículo 3 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, eu não estou dizendo que ele está deixando, ficando sem armadura nem nada. Até porque Atos 17, 25 diz assim: nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitamos de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele é a fonte de tudo, ele é a fonte do amor, entendeu? Então ele é a essência. Então não estou aqui dizendo que Deus está ficando literalmente descalço, ou literalmente sem todas essas armaduras, porque a gente está tomando algo que é dele para nós. Mas a gente não poderia fazer isso, tomar toda essa armadura que é de Deus, assim, diretamente. A gente era inimigo de Deus. Mas, vamos lá, veio que é aquele que nos resgatou das trevas.
que nos tirou do império das trevas, que nos resgatou da morte eterna. E ele estava calçado do Evangelho da Paz, ele estava calçado das boas novas, e ele é o nosso resgatador. É por isso que lá em capítulo 1 de João 27, ele vai dizer assim: ele é o que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia dos seus pés, das suas sandálias. Mas como assim? Por que João diria isso? Bem, João, antes ele já afirma que, assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele remove o pecado do mundo, ele vem resgatar as pessoas. Então, qual o sentido de João estar dizendo, eu não sou digno de desatar as suas sandálias? Bem, a sandália tem um significado lógico aqui na Bíblia, a gente viu, que é de resgate e é o do Evangelho da Paz. Então ele vem com esse Evangelho, ele vem com esse intuito, né, de ser o nosso resgatador, o nosso Boaz, digamos assim, e nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino de sua luz. Colossenses... Acho que eu anotei aqui? Não. Mas Colossenses ali, acho que o 1, o 2, vai dizer exatamente isso. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. Então, hoje nós, eu e você, a gente está, assim, mais do que obrigado esse é o real tema agora da mensagem, né? A calçar esse calçado do Evangelho da Paz e reconciliar todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, vai dizer o seguinte: e tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo. Lembra que eu falei que ia ter um mediador? E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então eu e você hoje temos esse ministério da reconciliação, de resgatar essas pessoas, essas vidas, e trazer para o reino de luz. Quase falei trevas, mas para trazer para o reino de luz, entendeu? Então, o intuito dessa mensagem toda é esse. E detalhe, Jesus diz lá assim, em Mateus 28:18, todo o poder, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Então, é como se Jesus tivesse calçado esse, primeiramente, antes de nós, esse calçado, essa sandália do Evangelho, veio para a terra, se fez carne, morreu, depois nos deu esse ministério, esses calçados espirituais, até porque essa armadura aqui, se você for ler Efésios 6, vai dizer assim, que a guerra é espiritual. Então são calçados espirituais que eu e você a gente tem que vestir. Então o intuito todo disso de Deus estar descalço não é algo para causar polêmica, nem heresia, nem nada do tipo. Entendeu que é algo muito mais forte que obriga você e eu a irmos atrás dessas pessoas para resgatar? Até porque o que eu ia falar, meu Deus? Até porque o próprio Deus, ele se fez carne e ele morreu numa cruz. Então o que deveria escandalizar, já que não é para escandalizar, mas vamos refletir nisso, um Deus que se fez carne, se fez humano e morreu nu numa cruz, ou na primeira frase, Deus está descalço? Entendeu? Então não é nesse sentido de nada pejorativo, nem nada do tipo. É só porque eu olhei e falei assim, rapaz, se eu estou tomando algo que não é meu, é porque a outra pessoa está deixando de ter isso. Mas Deus é a essência, entendeu? Então isso aqui tem a ver com quem Deus é e o que Ele fez por nós. E agora sim, concluindo todo esse pensamento, nós temos que ir atrás dessas pessoas, temos que ir atrás dessas vidas. Porque Jesus, ele é o nosso resgatador. Agora ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É que eu não tô com o chinelo aqui, mas calçado do chinelo, entendeu? O Evangelho da paz para toda criatura. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe, que Deus fale melhor o coração de vocês. E é isso. Equibalo. Só lhe deu glória.